Bem, ok, pessoal. Mais uma vez eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, a gente vai estar trabalhando essa semana uma revisãozinha de potenciação. Então, vamos lá. Bem, o que é potência, né? Potência nada mais é do que o resultado de uma operação, né? Em que você vai ter a base, que é o número maior, certo? E você vai ter o expoente, né? Só você lembrar do sol poente, né? Lá em cima, né? Então, o expoente é o númerozinho que fica em cima, certo? E a base é o número maior, né? Então, o que é que vai indicar o expoente? O expoente vai indicar quantas vezes essa base vai ser multiplicada, certo? Nesse caso aqui, nós temos um expoente 2. Isso quer dizer que essa base 3 ela vai ser multiplicada duas vezes, né? É por isso que nós temos aqui como resultado 9, certo? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, né? Tranquilo? Então, potência aqui ó, vai ser o resultado dessa operação, tá certo? Então, vamos lá. Bem, nós temos aqui alguns exemplos, né? 2 à quarta potência, né? Isso quer dizer o quê? Que essa base 2 ela vai ser multiplicada 4 vezes, como está aqui, né? Então, 2 à quarta é igual a 16, que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, certo? 5 elevado ao cubo, a gente chama esse expoente 3 de cubo, né? Então, 5 elevado ao cubo, como o expoente é 3, essa base vai ser multiplicada 3 vezes, né? Nós temos aqui como total 125, certo? Bem, e nós temos duas definições aqui já de início, né? Todo número, pessoal, elevado ao expoente 1, ele vai ser igual à base, certo? Então aqui, ó, 3 elevado a 1 é igual a 3, tranquilo? E também todo número elevado a zero é igual a 1, a unidade, tá? Isso obedecendo essa regra aqui, ó. Se a nossa base, ela tem que ser diferente de zero, tá? Porque se nós tivermos aqui 0 elevado a zero, aí nós temos uma indefinição matemática, né? Se nós tivermos isso aqui, ó, 0 elevado a zero, certo? Então, esse aqui nós temos aqui uma indefinição, certo? Mas, em regra, todo número elevado a zero é igual a 1, tranquilo? Então, deixa eu pegar o laser novamente. Então, vamos lá. Vamos para algumas propriedades, né? Então, mais uma definição de potência, né? A elevado a n, onde esse n aqui é o expoente, vai indicar quantas vezes essa base vai ser multiplicada. Vai ser multiplicada n vezes, que nosso n é o expoente, né? Então, potência de expoente negativo. Olha só, pessoal. Quando você tem aqui um expoente negativo, você tem que fazer o que a gente chama popularmente de dar o balão na base, tá? O que é dar um balão na base? Deixa eu pegar bem aqui uma canetinha novamente. Olha só, essa base aqui, ela tem um oculto aqui sobre ela, né? Aliás, debaixo dela, né? Então, dar o balão nessa base, pessoal, nada mais é do que você colocar o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Ou seja, esse 1 que estava oculto aqui, ele vai ser o numerador, certo? E essa base, e no caso aqui o numerador desce para ser o denominador, tá? Bem, o que acontece com o expoente? O expoente que estava aqui em cima negativo, ele passa para o denominador, né? Ele acompanha a sua base, só que aqui embaixo ele vai ficar positivo, tá? A gente vai já fazer um exemplo para vocês entenderem melhor, tá tranquilo? Bem, e quando a nossa potência tem um expoente racional, tipo aqui, ó, A elevado a mn, nós temos aqui uma fração no expoente, né? M sobre n. O que acontece? Você pode transformar essa potência aqui numa radiciação, onde o denominador aqui desse expoente vai ser o índice da raiz, tá? E o numerador aqui, ele vai ficar exponenciando a base que vai ficar dentro do radical. Tá tranquilo, pessoal? A gente vai já ver um exemplo para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá. Para as propriedades, né? Nós temos aqui a primeira propriedade que chama-se produtos de potência de mesma base. Nós temos aqui A elevado a M vezes A elevado a N. O que é que você faz aqui? Ó? Você pode transformar essas duas potências em uma só. Como é que você faz? Mantém a base, tá? Ó, e você soma os expoentes. Tá? Isso daqui em cima, pessoal,
é um sinalzinho de mais, tá? Que está somando esses dois expoentes, tranquilo? M mais N, certo? Isso quando você tiver aqui uma multiplicação e a mesma base, tranquilo? Por isso que o nome da propriedade chama-se produto, que produto na matemática significa multiplicação, né? Então, produtos de potência que tenha a mesma base, certo? Vamos lá para a nossa segunda propriedade aqui, ó. A elevado a m dividido por a elevado a n. Bem, essa propriedade ela chama-se quociente de potência de mesma base. Quociente, na linguagem matemática, é uma divisão, tá? Observe que a base aqui é a mesma, base A e base A. Então, o que é que você faz para converter essas duas potências em uma só? Mantém a base, tá? E subtrai os expoentes, ó, m menos n. Tranquilo? Vamos lá. A terceira propriedade chama-se potência de uma potência, né? Nós temos aqui a elevado a m, certo? E esse a elevado a m está elevado a n. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Você mantém a mesma base e multiplica os expoentes. Ó? Você faz m vezes n. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos na quarta propriedade aqui, nós temos aqui um parênteses, né? E tem uma multiplicação, a vezes b. Esse a vezes b ele está elevado a n. Então, o que é que isso quer dizer? Você aplica uma distributiva aqui, ó. Esse a está elevado a n e esse b também está elevado a n, tá? Então, você pode aqui aplicar a propriedade distributiva, certo? Então, a mesma coisa você faz também com a divisão. Ó. Nós temos aqui a sobre b, e esse a sobre b está elevado a n. O que é que isso quer dizer? Que tanto esse a está elevado a n, como esse b também está elevado a n. Tranquilo? E, novamente aqui, pessoal, para concluir esse slide, a questão de quando o expoente é zero, né? Então, a elevado a zero sempre vai ser 1, certo? Para todo A diferente de zero. Tá? Essa simbologia aqui significa para todo, né? Ou seja, esse A jamais ele pode ser igual a zero, porque se esse A for igual a zero, aí nós vamos cair naquela indefinição matemática que eu citei anteriormente, certo? Vamos lá, então aqui nós temos algumas regras e os exemplos da regra. Né? Por exemplo, a primeira propriedade, que é produtos de potência de mesma base, né? Nós temos aqui ó, a elevado a m vezes a elevado a n. O que é que acontece? Mantém a mesma base e soma os expoentes, ó, m mais n. Então, aqui com números, né? Nós temos 2 à quinta vezes 2 ao cubo. Então, esse resultado aqui, transformando em uma só potência, fica 2 elevado à oitava. Por quê? 5 mais 3, né? Você soma os expoentes, 5 mais 3 é igual a 8, certo? E na segunda propriedade, que é o quociente de potência de mesma base, né? No caso, você subtrai os expoentes quando for na divisão. Então, aqui nós temos 5 à sétima dividido por 5 ao cubo. O que é que acontece? 5 elevado à quarta, porque ó, 7 menos 3, 4, tá certo? Então, a nossa terceira propriedade, que é a potência de potência, né? Você multiplica os expoentes. Nós temos aqui 10 ao cubo, e esse 10 ao cubo está elevado à sétima potência. Então, aqui fica 10 elevado à 21ª potência. Por quê? 3 vezes 7 é igual a 21. Tranquilo? E nós temos aqui o expoente 1, tá? Quando o expoente 1, o resultado é a própria base, tá? Então, a elevado a 1 é igual a a. Então, aqui nós temos o exemplo de 17 elevado a 1, que é igual a 17, certo? Novamente, o exemplo do expoente 0 agora, a elevado a 0 é igual a 1. Esse a tem que ser diferente de 0, né? Então, aqui o exemplo, 34 elevado a 0, isso aqui é igual a 1, certo? E nós temos aqui também a sobre b elevado a m, que tanto o a como o b, eles estão elevados a m, né? Então, aqui, o que foi que ele fez? 5 sobre 6 elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, está aqui em cima. 6 ao quadrado, 36, está aqui no denominador, certo? E um exemplo com expoente negativo, né? A elevado a menos n. No caso aqui, ó, faz aquilo lá que eu falei, é popularmente conhecido como dar o balão na base, né? Você coloca 1 para cima e esse a aqui vai ficar no denominador e o expoente que estava negativo, ele fica aqui embaixo positivo, exponenciando a base, tá? Vamos para um exemplo com números, né? Nós temos aqui 9 elevado a menos 2. Então, ó,
dando balão na base, né? Que debaixo desse 9 tem 1 oculto, então fica 1 sobre. Esse 9, ele vem aqui para baixo, 9 elevado ao quadrado, né? 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9. Então, nós temos aqui 81, certo? Então, 9 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 81, certo? E vamos a um exemplo com expoente fracionário, né? Nós temos aqui a elevado a x sobre y, né? Vamos relembrar a regra. O denominador do expoente, né? Ele vai ser o índice da raiz, certo? E o numerador, ele vai ficar dentro do radical exponenciando a nossa basezinha, certo? Então, vamos aqui ao exemplo. 49 elevado ao meio. Olha só, o denominador é o índice do radical aqui, ó, tá vendo? O índice 2, certo? E, ou no caso aqui, não vai alterar o resultado, mas esse 49 aqui está elevado a 1, né? Só relembrando aqui em cima, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui ficou a raiz quadrada de 49, né? Um outro detalhe também, pessoal, quando esse índice é 2, não é obrigatório você colocar, né, no índice. Só é obrigatório colocar a partir de 3, certo? Nesse caso aqui, ele colocou apenas para dar um enfoque maior, dar um destaque, né? Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7.